noite. Tudo bem? Bom, antes da gente começar aqui, eu queria ler com vocês alguns versículos que serviram de inspiração para essa palavra. Ainda não é o texto da palavra mesmo, mas a gente vai começar com esse texto e depois a gente parte para a palavra mesmo. Então, primeiro, a gente vai começar a ler em 1 Crônicas. Todo mundo abrindo aí, 1 Crônicas. Primeira Crônicas 1. Quem for achando pode ficando de pé. Amém. Todo mundo já achou? Amém? Então, vamos lá. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 4, depois a gente vai pular para o 24, tá? Então, vamos lá. O primeiro versículo diz assim: Adão foi pai de Sete. Sete foi pai de Enos. Enos foi pai de Cainã. Cainã foi pai de Maalalel. Maalalel foi pai de Jarede. Jarede foi pai de Enoque. Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi pai de Lameque. E Lameque foi pai de Noé. E Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Agora é o versículo 24. A linha de famílias de Sem a Abraão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Sereg, Naor, Tera e Abrão, também conhecido como Abraão. Pode sentar. Não fecha a Bíblia não, deixa aberta, mas pode sentar. Logo que Xandão mandou para a gente a escala, né, das pessoas que iam falar e tal, eu tinha acabado de começar a ler o livro de Crônicas, quando ele mandou a escala. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu estou lendo Crônicas, esse livro cheio de nomes. Se você for olhando aí nos próximos capítulos, tem um monte de nome, fulano foi pai de fulano, que foi pai de sei lá quem, vários nomes. E aí eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou falar? Esse monte de nome, por que tem esse monte de nome escrito aqui? E aí eu comecei a pensar, né? Por quê? Por que tem esse monte de nome escrito e tal? Bom, e aí, primeiro, o que eu entendi foi o seguinte: isso aqui, esses nomes, eles são o registro da história do povo de Deus. Isso aqui nada mais é do que um registro de todas as pessoas, né, que foram importantes, né, que foram os antecedentes, né, e os descendentes do povo de Israel. E aí, como que o livro de Crônicas ele está dividido? Os primeiros 9 capítulos, eles falam da genealogia do povo de Deus. Então, do capítulo 1 até o capítulo 9, é esse monte de nome aqui, igual a gente leu. Você vai ler um monte de nome, vários nomes. E aí, o capítulo 1 todo, ele fala desde Adão até Jacó e os seus filhos. No capítulo 2, até o final do capítulo 3, ele fala apenas da tribo de Judá. Quem sabe por que essa tribo de Judá era importante? Quem que veio da tribo de Judá? Quem sabe? Ninguém sabe? Então, vocês precisam ler Crônicas, porque lá está escrito. Ele fala da tribo de Judá, que é a linhagem real de Davi. Davi veio da tribo de Judá e Jesus também faz parte da linhagem de Davi. Do capítulo 4 até o capítulo 8, fala das genealogias das outras tribos. Quantas tribos são? Quem sabe? 12 tribos. Muito bem. 12 tribos. E tem também aqui, entre o 4 e o 8, tem uma atenção especial para a tribo de Levi, que é a tribo dos levitas. Quem eram os levitas? Não é só o pessoal que canta. Era todo o pessoal que era responsável pelos cuidados da casa do Senhor. Todos os serviços que aconteciam na casa do Senhor, inclusive cantar também. Tudo isso, quem era responsável eram os levitas. Então, tem um texto específico, né,
para a tribo dos levitas. E aí, no capítulo 9, fala das raízes do rei Saul, que era da tribo de Benjamim. E aí, depois, a partir do capítulo 10 até o final de Crônicas, 1 Crônicas, né, até o capítulo 29, vai falando do reinado de Davi. E por que, então, que tem essa genealogia toda, todos esses nomes, tem todas as tribos descritas aqui? Por que será que é importante a gente estudar isso? Estudar essa genealogia, estudar essas tribos, todos esses nomes, quem era filho de quem era descendente de quem. Por que é importante? Tudo que está na Bíblia é importante. Então, se isso aqui está na Bíblia, é importante de alguma maneira. Então, a gente tem que descobrir por que é importante e qual o motivo da gente estudar isso. E aí eu fui pensando aqui em algumas coisas, né, alguns motivos do porquê que a gente estuda isso. E o primeiro todas essas pessoas existiram. Elas foram pessoas de verdade, elas existiram. Então, elas existiram e fizeram alguma coisa, né? Todas as pessoas que existem fazem alguma coisa. Você não é uma pessoa que fica o dia inteiro sem fazer nada. Você é uma pessoa que faz coisas. Essas pessoas também fizeram coisas. Outro motivo que a gente estuda a genealogia e essas pessoas que existiram. A gente estuda para conhecer, né, os antepassados, quem foram essas pessoas que vieram antes de nós e quem foram os seus descendentes. E aí quando você vai estudando e vendo, né, quem foi filho de quem era primo de quem, a gente vai entendendo as origens dos povos. Várias cidades, né, que são citadas aqui na Bíblia, quando você vai estudando a genealogia, você descobre quem fundou aquela cidade, quem foi a família que fundou aquela cidade, por que fundou aquela cidade. Então, a gente vai entendendo a origem dos povos. A gente vai entendendo a origem das alianças. Lembra que quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo que Israel tinha aliança com os povos vizinhos, aliança com sei lá quem, e também tinha os povos que eles não podiam ter aliança. Deus falou, não tem aliança com o povo tal, com o povo tal. Tinha alguns povos específicos que eles não podiam ter alianças. A gente também estuda essa genealogia para saber a sucessão do reinado. Quem podia ser rei, né? Quem eram os próximos reis que assumiriam o reinado de Israel? Eram os descendentes de Davi, que era da tribo de Judá. Então, a gente estuda essa genealogia para saber quem eram as próximas pessoas da linha de sucessão. Está tudo escrito aqui também. A gente estuda também para saber a sucessão do sacerdócio. Para você ser sacerdote, cuidar das coisas do templo, você tinha que ser da tribo de Levi. Não podia ser de outra tribo. Tinha que ser da tribo de Levi. Tem até pessoas que, por algum momento, né, a Bíblia até cita, foram sacerdotes, mas depois perderam o sacerdócio porque não eram da tribo de Levi. Descobriram, o cara não é da tribo de Levi. Foi tirado do sacerdócio, porque a Bíblia fala claramente que tinha que ser da tribo de Levi. Então, vários motivos, N motivos, a gente tem para ir estudando, né, a genealogia e a história desse povo. E os judeus, eles estudam isso, eles sabem os seus antepassados, seus descendentes. Tem alguns que sabem dizer até de qual tribo eles vieram. Até hoje eles estudam, né? Os judeus assim, mais ortodoxos e tal, eles estudam isso até hoje. E eles conhecem muito as suas histórias. Quando você vai conhecendo seus antepassados, as pessoas que vieram antes de você, consequentemente, você vai conhecendo a sua história. Certo? Porque a gente não nasceu sem história nenhuma. Não. A gente já tem a história das pessoas que vieram antes da gente, né? A nossa casa, onde a gente vive, os nossos dias, o nosso modo de viver, ele depende dos nossos pais, né? Nosso pai, nossa mãe. Tem os pais que são mais liberais, outros mais restritos. Tem gente que pode dormir na casa do amigo, tem gente que não pode. Tudo isso, todas essas coisas que a gente faz, essa nossa cultura, o nosso modo de viver, tudo isso depende de quem? Dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas que vieram antes da gente. Ou seja,
a nossa história, ela é construída com base nas pessoas que vieram antes da gente e nos fatos e coisas que aconteceram antes da gente. Então, essas pessoas que vieram antes da gente, esses fatos que aconteceram antes da gente, eles são importantes. É importante a gente conhecer o que aconteceu antes da gente, porque isso forma quem nós somos hoje, certo? O meio que a gente vive, a nossa cultura, tudo é formado pelas pessoas que vieram antes da gente e pelos fatos que aconteceram antes da gente, né? É por isso que a gente estuda história na escola, não é? Você não vai aprendendo coisas que aconteceram no passado? E se você estudar e aprender direitinho, espera-se que a gente não cometa no futuro os mesmos erros do passado, certo? Então, é importante a gente estudar o passado, porque o passado e as pessoas do passado, eles têm influência no nosso presente. E se as pessoas do passado têm influência no nosso presente, o que isso significa? Que a gente também vai ter influência sobre a vida das pessoas que virão depois da gente, certo? Você vai ter influência sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus netos. As atitudes e as coisas que você faz hoje, as atitudes que você toma hoje, vão influenciar tanto o seu futuro, como o futuro das gerações que vão vir depois de você. Então, é um ciclo. O nosso passado influencia no nosso presente e o que a gente faz hoje influencia no futuro, nas próximas gerações. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar sobre o nosso legado, aquilo que a gente vai deixar para as próximas gerações. Tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente fala, quem nós somos hoje, isso aí a gente vai influenciar as gerações futuras. A gente influencia as pessoas que estão ao nosso redor. Se você tem um irmão mais novo que você, as suas atitudes influenciam o seu irmão mais novo. As suas atitudes influenciam os seus amigos na escola. E você também é influenciado, né? Você influencia e você também é influenciado. As pessoas ao seu redor influenciam você também. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre a influência que a gente exerce nas pessoas e sobre o que as pessoas também estão influenciando em nós. Sobre o legado, sobre aquilo que a gente está deixando para as próximas pessoas. E eu quero que você comece já a pensar sobre isso. Qual o legado que você está deixando? Existe o legado bom e o legado ruim. Você pode deixar para o futuro coisas boas ou pode deixar coisas ruins também. Certo? Então, eu quero que você comece a pensar sobre isso, sobre o legado que você vai deixar para as próximas gerações, sobre as atitudes que você toma hoje, as coisas que você fala. Tudo isso está gerando um legado. E você está gerando um legado bom ou ruim? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E existe um capítulo aqui que ele fala de várias pessoas que foram super importantes e deixaram um legado muito importante para a gente. E esse capítulo, que está lá em Hebreus 11, quero que vocês abram comigo lá em Hebreus 11, ele é conhecido como o capítulo que fala dos heróis da fé. Quem já ouviu falar desse capítulo e desses heróis da fé? Faz assim, levanta a mão. É um capítulo super conhecido, né, de Hebreus. Esse capítulo ele fala de várias pessoas. Vocês vão ver que vai falando de várias pessoas, das histórias deles. E são pessoas com tamanha fé, com um chamado, com um legado tão importante que existe um capítulo inteiro falando deles para a gente. Então, eu quero que você fique de pé de novo, porque a gente vai ler todo esse capítulo para a gente estudar um pouquinho de todo esse legado que essas pessoas deixaram e como que a gente pode usar esse legado deles para nos inspirar e para a gente também deixar bons legados para as futuras gerações. Amém? Todo mundo já achou Hebreus 11? Então, vamos ler esse capítulo todo. Heróis da fé. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que estamos esperando e a prova que existem coisas que não podemos ver.
Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um homem só, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar, mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendente. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tinham medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés já era adulto e não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca
E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta dela durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis, escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas tornaram-se fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Amém. Pode sentar. Esse capítulo inteiro, né, só da gente ler ele, já fala muito com a gente. Pessoas e histórias tão importantes, uma fé tão linda, que foi deixado escrito aqui na palavra de Deus para nos inspirar hoje, para nos servir de inspiração para que nós possamos inspirar outras pessoas. E aí eu queria ver com vocês aqui algumas coisas que a gente pode fazer para inspirar outras pessoas, algumas atitudes que a gente pode ter para servir de inspiração para as outras pessoas. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que a nossa oferta e a nossa adoração pode servir de inspiração para outras pessoas. Você já parou para pensar que o seu modo de ofertar, o seu modo de adorar pode influenciar outras pessoas? Você já parou para imaginar que pode ter alguém olhando para você, olhando para o modo que você adora, que você oferta, para poder aprender como faz e fazer também? Você já parou para pensar nisso? Que o seu modo de ofertar, o seu modo de adorar, pode ter alguém olhando para você, para se inspirar em você? E aí, para falar sobre isso, eu queria ler com vocês sobre a história de Abel. Volta aí rapidinho no versículo 4. Vamos ler o que está escrito no versículo 4 sobre Abel. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado suas ofertas. Por meio da fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Essa história ela é muito conhecida, né, de Caim e de Abel, das ofertas deles, né? Abel, ele era pastor, né? Ele tinha o seu rebanho lá de ovelha, de cabrito, não sei qual era o bichinho lá que ele tomava conta. E Caim, ele era agricultor. E aí a história conta que Abel, ele pegou o primeiro carneiro nascido do seu rebanho e ofereceu as melhores partes para Deus. Enquanto que Caim, ele pegou algumas verduras e ofereceu para Deus. Qual que é a diferença? Será que Deus queria o carneiro e não queria as verduras? Será que é isso? Não. Não era questão de ser carneiro ou ovelhas. A questão era o coração do ofertante. Abel, ele se preocupou em pegar o primeiro carneiro. O primeiro.
E isso fala muito a respeito da nossa oferta. Será que nós estamos oferecendo para Deus o primeiro, o nosso melhor? Abel pegou as melhores partes do carneiro para oferecer a Deus. Será que a gente está ofertando e adorando da mesma forma? Será que a gente está pegando o primeiro, o melhor? A gente está oferecendo o nosso melhor, as nossas melhores partes para Deus? Ou será que a gente está pegando algumas sobras? A gente está ofertando o que sobra quando dá tempo. Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou ofertar, não. Hoje eu estou cansado, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou para a igreja. Quando der, eu vou. Qual o tipo de oferta que a gente está ofertando para Deus? Será que é uma oferta de qualidade, uma oferta digna de ser oferecida para Deus? Uma oferta, como diz aqui, Deus aprovou as ofertas de Abel. Será que Deus está aprovando as nossas ofertas? Que tipo de oferta a gente está oferecendo? Será que as pessoas podem olhar para a nossa oferta e falar, caramba, ele oferece o melhor dele para Deus, eu vou fazer igual a ele também, eu vou oferecer o meu melhor. Caramba, ela pega a primeira hora do dia dela para tirar um devocional. Caramba, ela pega o melhor que ela tem para oferecer para Deus, o melhor que ele tem e oferece para Deus. Eu vou fazer dessa mesma maneira, eu vou oferecer o meu melhor também. Será que as pessoas, quando olharem para você, quando olharem para a sua oferta, elas vão ser inspiradas também a oferecer o melhor para Deus? Ou elas vão olhar e ver que você está oferecendo qualquer coisa? O que você está oferecendo? O que as pessoas estão vendo que você está oferecendo? Qual é o tipo de oferta? A nossa oferta, ela pode inspirar outras pessoas a também ofertarem da melhor maneira para Deus. Já parou para pensar nisso? E aí, a próxima atitude que eu queria falar com vocês, que a gente pode influenciar outras pessoas, é o seguinte: a gente não deve se importar com o que as outras pessoas estão falando com relação à nossa adoração a Deus. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, eu queria ler com vocês a história de Noé, que está no versículo 7. Vamos ler aí o que está escrito no versículo 7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Essa é uma história super conhecida também, a história de Noé. O que Noé fez? Noé construiu um grande barco que abrigou toda a sua família e um casal de cada animal. Não foi isso que a história contou? E como você acha que foi essa construção? Você acha que ele estava lá construindo o barco e todo mundo achou legal? Caraca, Noé, é muito legal esse barco que você está construindo. Poxa, vou construir também. Era assim? As pessoas aprovaram? As pessoas acharam normal Noé construir um barco? Claro que não. As pessoas acharam que ele estava maluco. As pessoas acharam que ele estava gagá, não sei. As pessoas deviam estar zombando dele, rindo da cara dele, rindo dos filhos dele, falando para os filhos dele assim, seu pai ficou maluco. Ele está construindo um barco gigante. Para que ele está fazendo isso? Ele vai navegar onde? Nem está chovendo. Ele está fazendo isso para quê? Nem chove aqui, como é que vai alagar tudo? Essa era a realidade de Noé. Mas ele não se importou com o que as outras pessoas estavam falando dele, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, quando a gente está oferecendo a nossa oferta, cumprindo o plano de Deus, a gente não tem que se importar com o que as pessoas estão falando. A gente tem que cumprir aquilo que Deus mandou a gente cumprir, sem se importar. E aí, como que isso pode influenciar outras pessoas? Você já parou para pensar que, às vezes, participar daquele cultinho que tem lá na tua escola, você vai influenciar os seus amigos a participarem também? Você já parou para pensar que, às vezes, tem algum amigo seu precisando participar daquele culto que tem na hora do recreio, mas você não participa porque você tem vergonha? Eu vou participar de culto na escola? Na hora do recreio? Na hora do recreio eu vim para merendar. Não vou participar de culto.
Mas você já parou para pensar que pode ter um amigo seu precisando ir lá naquele culto, na hora do recreio? Às vezes, aquele vai ser o único culto que ele vai conseguir ir. Às vezes, ele não vai conseguir vir numa igreja, mas naquele culto lá na hora do recreio, se você chamar ele, ele vai com você. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que deixar de participar de uma festinha e ir para o culto, né? Você já fez isso? Deixou de participar de uma festinha porque a festinha era domingo à noite na hora do culto? Eu já fiz isso. E aí as pessoas às vezes falam, né? Caramba, que maluca, deixou de ir na festinha para ir no culto. Mas eu não posso me importar com o que as pessoas estão falando, porque o meu chamado de vir para o culto adorar a Deus é maior do que o que eles estão falando de mim. Eu me importo mais com o que Deus fala de mim, com o que Deus se importa, com o que Deus pensa de mim, né? Do que com o que as pessoas estão falando. Ah, pô, ela vai deixar de ir na festinha para ir para o culto. Que caramba, que mané. Eu não estou nem aí. E você também não tem que estar nem aí. Você tem que oferecer o seu melhor, você tem que estar preocupado com o que Deus está pensando de você. E, às vezes, pode ter alguém olhando para você. Pô, eu vou olhar para fulano. Deixa eu ver aqui. Pô, se fulano for para o culto, eu vou também. Mas se ele for para a festinha, aí eu vou para a festinha também. Deixa eu ver o que fulano vai fazer para eu me inspirar nele. Já parou para pensar nisso? Que pode ter alguém esperando você tomar uma atitude para ele poder te imitar? Pode ter. Porque a gente sempre tem pessoas olhando para a gente. A palavra de Deus diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. A todo tempo tem pessoas olhando para a gente, esperando a gente fazer alguma coisa, esperando a gente falar alguma coisa para poder imitar a gente. Ou então para poder ver, caramba, será que ela é crente mesmo? Será que ela serve a Deus mesmo? Deixa eu ver o que ela está fazendo. A todo tempo. Todo tempo tem alguém olhando para a gente. E o que a gente está fazendo? A gente está passando uma boa influência, um bom legado? Ou se a pessoa olhar para a gente vai se decepcionar? Ah, não, ele é mais um que diz que é crente, não é. Então não vou para a igreja, não. Para ir para a igreja, para ter um monte de crente que nem é ele, eu não vou também. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que transparecer Jesus para as pessoas. As pessoas têm que ver Jesus na gente. Uma próxima atitude, né, que a gente pode ter aqui é não receber vantagens e não usar vantagens e coisas que não nos pertencem. Vamos ler aqui um pouquinho da história de Moisés, que está no versículo 24. Vamos ler aí o versículo 24. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, ao invés de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. Ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Essa é uma história conhecida também, né? Moisés, quando ele nasceu, tinha uma lei de Faraó que todos os meninos israelitas tinham que ser mortos ao nascer. E aí a mãe de Moisés, quando ele nasceu, ela não matou ele. Ela escondeu ele por 3 meses. E quando ele tinha 3 meses, ela colocou Moisés num cestinho, colocou Moisés no rio. E aí Moisés lá foi navegando ali na cestinha dele. E aí a filha de Faraó, que estava no rio se banhando, viu aquela criança e quis adotar a criança. Então Moisés, ele cresceu dentro do palácio de Faraó. Apesar de ser israelita, ele foi adotado pela filha de Faraó. Ele era neto de Faraó. Imagina, crescendo num palácio, sendo neto de Faraó, o homem mais poderoso daquela época. Só que aí, quando ele cresceu, quando ele virou adulto, teve um dia que ele estava passeando, estava andando, e ele viu como que era o trabalho escravo dos israelitas. E ele viu um egípcio açoitando um israelita. E ele achou aquilo errado. Ele falou, isso não pode estar certo, isso não pode acontecer. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso ficar vivendo num palácio com toda essa regalia, com toda essa riqueza que eu vivo, enquanto o meu povo está sofrendo.
Eu não posso achar isso certo. E isso a gente tem que tomar também como inspiração para a gente. A gente não pode ficar vendo as coisas erradas e achar que está certo. A gente não pode aceitar as coisas erradas que acontecem ao nosso redor. Se está todo mundo roubando, eu vou roubar também. Se está todo mundo colando, eu vou colar também. Está todo mundo fazendo, está tudo errado mesmo, então eu vou continuar errando. Não. A gente não pode continuar fazendo o que todo mundo faz. A gente não pode continuar errando porque todo mundo erra. A gente não pode fazer isso. Nós somos chamados para ser diferentes. Moisés, ele não ficou na dele, ele não ficou quietinho. Ele podia olhar aquilo, ele podia olhar o egípcio matando lá, batendo no israelita, e falar, isso aí não é assunto meu, vou voltar para o meu palácio. Ele podia muito bem fazer isso, mas ele não fez. Porque ele viu que aquilo era errado, ele sabia que aquilo era errado. Era muito mais fácil para ele. Se você não acha que era mais fácil para ele voltar para o palácio, eu vou esquecer isso que eu vi, vou deletar e vou voltar para o palácio lá para comer para minha comida de rei, vou dormir no meu quartinho de rei. Mas ele não fez isso, porque não era certo. Sabe, isso vai acontecer com a gente também. Vai ter situações que vai ser muito mais fácil a gente não fazer nada. Vai ter situação que vai ser muito mais fácil a gente fingir que não viu. E voltar para casa, e voltar para trás, e esquecer. Não vi isso, vou esquecer. Vai ter situação que vai ser mais fácil mesmo. Mas só que a gente não pode deixar isso acontecer. Sabe, você que trabalha, tem um monte de gente aqui que trabalha, que é jovem aprendiz, né? Às vezes, no seu trabalho, você vai ver gente roubando. Eu trabalho no mercado, vou roubar esse biscoito aqui para lanchar, eu estou com fome. Tem 300 biscoitos aqui, eu vou pegar um só, ninguém vai ver. Não pode, está errado. Tem 50 centavos aqui que caiu no chão do caixa. Eu vou pegar para mim, ninguém vai ver. Não pode, está errado. Às vezes vai ser mais fácil você fazer o que está errado ali. Está todo mundo fazendo, ou então ninguém vai ver você fazendo. Mas não pode estar errado. A gente aprende isso com Moisés. A gente não pode deixar continuar o erro. A gente tem que quebrar o erro. A gente tem que ser aquele que vai parar o erro, que vai quebrar o erro, e que a gente vai falar para o outro, não faz isso não, isso aí está errado. Esse tem que ser você. Foi para isso que Jesus te chamou. Para você parar de errar, para você falar para as pessoas, não erra não. Seja essa pessoa que não erra, que não participa dos erros, que não se acomoda com as coisas que estão acontecendo ao seu redor e que influencia pessoas, que as pessoas olhem para você e falam, poxa, olha lá, ela podia ter feito isso, ela podia ter roubado, ela podia ter feito sei lá o quê, poxa, mas ela não fez, ela é uma pessoa correta. Eu vou me inspirar nela, eu quero ser correta igual a ela. Ele podia ter colado e tirado 10 na prova, mas ele estudou e tirou 7,5. Passou também, não passou? 7,5 passou, não passou? Vou me inspirar nele, eu vou estudar também. Nem que eu passe com 7,5, mas eu vou passar com o que eu estudei. Não vou colar, não. Eu vou ser honesto, igual aquele menino lá que vai na igreja. A gente tem que influenciar as pessoas ao nosso redor, para que coisas corretas comecem a acontecer. Às vezes a gente fica tão revoltado, né? Às vezes a gente olha assim, poxa, um monte de político roubando, não sei o quê e tal. Mas será que se você fosse político, você ia roubar também? Ou não? Sabe por quê? Porque aquele que rouba 10 centavos do troco do ônibus, ele também vai roubar quando for político. Roubo é roubo. Você roubar 10 centavos ou 1 milhão é roubo. É a mesma coisa. Só a quantidade que é diferente. Mas é roubo. É a mesma coisa. É o mesmo pecado. Às vezes a gente acha, não, se eu estivesse lá eu ia fazer diferente. Vai fazer mesmo? Será? Tomara que sim. Porque foi para isso que Jesus chamou. Para você fazer a diferença. Para você fazer o correto. Para você ser a pessoa correta que gera mudanças. Então, querido, eu espero que as pessoas ao seu redor estejam olhando para você e vejam em você uma pessoa correta, uma pessoa direita, que não vê as coisas erradas acontecendo e se acomoda, mas que você seja um agente de mudanças. Amém? Uma outra história aqui que eu quero ler com vocês
é a história de Raabe, no versículo 31. Vamos ler o que está escrito no versículo 31? Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Vocês conhecem essa história de Raabe? Como que era a história de Raabe? Os israelitas, eles queriam tomar a terra ali de Jericó, mas eles não conheciam aquela terra. Eles queriam saber o que esperava eles lá. E aí, Josué mandou 2 espias lá para a terra. Falou, vocês vão lá, dar uma olhada ali na terra, ver como é que é, se o povo sabe lutar ou não, ver se tem muitos guardas. Vai lá ver se a terra é boa ou se é ruim. Vai lá dar uma olhadinha e volta aqui para contar para a gente. E aí, os 2 espias foram lá na terra. E aí, eles foram para lá e aí viram a casa de Raabe, que era uma prostituta, que entrava e saía muitas pessoas ali da casa dela. Então, o que eles pensaram? Vamos se hospedar aqui na casa dela, porque ninguém vai desconfiar da gente. Um monte de gente entra e sai dessa casa mesmo, ninguém vai suspeitar da gente. Só que chegou o boato lá no ouvido do rei, lá de Jericó. Ele ouviu falar que tinham 2 espias lá na cidade e que esses espias estavam na casa de Raabe. E aí, o rei mandou ir lá buscar esses 2 espias na casa de Raabe. E aí, Raabe, ela podia fazer o quê? Os espias são aqueles 2 ali, pode levar. Ela podia fazer isso, não podia? Mas ela não fez. Raabe escondeu os 2 espias, ela ajudou eles, porque Raabe tinha ouvido falar que o rei de Israel, o Deus de Israel, era um Deus poderoso, era um Deus que estava ajudando eles a vencer as batalhas. Não tinha guerra que eles estavam perdendo, eles estavam ganhando tudo. Era um Deus de verdade. E ela ouviu falar disso. E aí ela decidiu ajudar aqueles 2 espias. E aí falou para eles, eu estou ajudando vocês. Então, quando vocês entrarem aqui na cidade, que vocês matarem todo mundo, vocês não matem nem a mim e nem a minha família. E aí ficou esse combinado, Raabe ajudou os espias, escondeu eles, depois ajudou eles a fugirem, pulando um muro lá da cidade. E aí eles falaram, beleza, a gente não vai matar você e nem a sua família. Coloca um lencinho vermelho aí na janela, uma corda vermelha. E aí foi esse combinado. E aí o que eu quero dizer com isso? A gente pode ser essa pessoa que ajuda quem está precisando. Aqueles espias estavam precisando da ajuda de Raabe. Se ela não ajudasse eles, eles iam morrer. O rei ia pegar eles e ia matar eles. Mas Raabe decidiu ajudar. E às vezes a ajuda não é fácil. Você acha que foi fácil para Raabe fazer aquilo? Se alguém descobrisse que ela estava ajudando, ela ia ser morta também. E às vezes é difícil para a gente ajudar também. Às vezes é uma situação, que é difícil para a gente, não é fácil. Mas a gente tem que fazer uma escolha. Será que se eu ajudar, eu vou abençoar essa vida? Será que é para eu ajudar? Vou orar aqui para saber se eu devo ajudar ou não. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de quando a gente deve ajudar as pessoas a quem a gente deve ajudar. Porque tem pessoas precisando da nossa ajuda. Tem pessoas que, se a gente não ajudar, vão morrer. Aqueles espias, se Raabe não ajudasse eles iam morrer. Você já parou para pensar que pode ter alguém ao seu redor que, se você não ajudar, essa pessoa vai morrer? Talvez não morrer fisicamente, mas morrer espiritualmente. Às vezes tem uma pessoa que está precisando só que você ligue para ela, para falar assim, e aí, fulano, você está bem? Como você está? Poxa, você está sumido aqui da igreja, estou sentindo a sua falta. Às vezes a pessoa está precisando só disso. Vai cair tua mão se tu ligar para a pessoa e falar que está com saudade da pessoa? Vai gastar o seu crédito todo do seu celular? Não vai, né? Então, às vezes, querido, tem pessoas ao nosso redor precisando da nossa ajuda. E a gente tem que estar sensível a isso. A gente tem que olhar ao nosso redor e perceber as pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Raabe, mesmo correndo risco, ela decidiu ajudar os 2 espias. E a quinta coisa que eu queria falar aqui é que a gente precisa ser um bom amigo, né?
Os nossos amigos, né, que estão ao nosso redor, a nossa família, eles precisam olhar para a gente e ver que nós somos pessoas com quem eles podem contar. A gente vê aqui a história de Ruth e Noemi. Ruth, ela podia voltar para a casa dos pais dela. O marido dela tinha morrido, Noemi não tinha mais filhos para dar em casamento para ela, e Noemi falou, menina, volta para sua casa, volta para a casa do seu pai, casa com alguém de lá para você construir a sua família. E aí a Ruth falou, não, eu não vou te abandonar. Às vezes a gente está abandonando os nossos amigos, abandonando a nossa família, abandonando pessoas que estão ao nosso redor, precisando da gente. Que tipo de cristão é a gente que sai abandonando todo mundo? Não foi para isso que a gente foi chamado. Tem pessoas ao nosso redor precisando da gente. Tem pessoas ao nosso redor olhando para a gente. Poxa, eu quero ser um bom amigo. Como que eu vou ser um bom amigo? Eu vou olhar para fulano, eu vou olhar para a Larissa, eu vou ver como que ela é amiga de Ariane e de Alana e vou aprender com ela como que é ser um bom amigo. Tem pessoas olhando para você, eles estão querendo aprender como ser um bom amigo. Você está sendo um bom amigo? Você está sendo como Ruth e Noemi? Você está sendo como aqueles 3 amigos que tiraram as telhas do teto e desceram um amigo aleijado para aquele amigo ter um encontro com Jesus? Será que se você tiver um amigo que está precisando ter um encontro com Jesus, você vai tirar a telha do telhado e levar ele lá para ele ter um encontro com Jesus? Ou será que isso é muito difícil? Ah, não, isso é muito difícil. Ah, chamar meu amigo para ir para a igreja, é um sacrifício. Eu tenho que ir lá na casa dele buscar, eu tenho que sair 5 horas de casa para ir lá na casa dele buscar ele, para levar ele para a igreja. Aí depois, quando acaba o culto, eu tenho que levar ele de volta na casa dele. É muito difícil. Querido, às vezes, você tem que tirar o telhado de uma casa e descer o amigo para ele ter um encontro com Jesus. Às vezes não vai ser fácil, não. Mas às vezes é necessário. Às vezes o teu amigo está precisando disso, tem alguém precisando disso. Que você tire o telhado da casa e que você desça o amigo lá para ele ter um encontro com Jesus. Sabe, às vezes não vai ser fácil ser essa pessoa que inspira outras pessoas, ser uma pessoa que deixa um bom legado para as futuras gerações, nem sempre é fácil. Na verdade, às vezes é muito difícil. Quase sempre é muito difícil. Porque as pessoas estão olhando para você. Você não tem folga, não tem assim, hoje eu estou de folga, hoje eu não vou ser crente, não. Hoje eu vou tirar uma folga aqui, hoje eu não vou influenciar ninguém, hoje eu vou ser só eu, vou viver só aqui a minha vidinha. Não existe isso. Você ser um bom cristão, uma pessoa que influencia as outras pessoas, uma pessoa que deixa um bom legado para as futuras gerações, é um trabalho de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque sempre tem alguém olhando para você, sempre tem alguém esperando você falar ou ter uma atitude para ele ter um encontro com Jesus. As pessoas estão esperando isso de nós. E o mais importante, Deus espera isso de nós. A palavra discípulo quer dizer embaixador. Quer dizer que você representa aquele que te enviou. Isso que significa ser discípulo. Você não quer ser um discípulo de Jesus? A gente não sempre fala, eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero falar de Jesus, eu quero que as pessoas conheçam Jesus através de mim. Então, querido, esse tem que ser você. Você tem que ser um bom amigo, você tem que ajudar as pessoas que estão precisando de você. Você não pode receber vantagem errada, você não pode se acomodar com as coisas erradas que estão ao seu redor. Você tem que oferecer uma oferta boa, uma adoração que seja agradável a Deus. E você não pode se importar com a opinião dos outros, quando você tem que, na verdade, estar adorando a Deus. Você não quer ser um discípulo? Então você tem que fazer tudo isso. Ah, mas é muito difícil. É difícil mesmo. Mas você não quer ser um discípulo de Jesus? Então, hoje a gente aprendeu aqui várias coisas que a gente tem que fazer, como que a gente tem que ser. A gente aprendeu como ofertar, como deve ser a nossa adoração. A gente aprendeu aqui que a opinião dos outros não é importante quando a gente está ligado com Deus e oferecendo o nosso melhor a Deus. O que estão falando da gente não importa. A gente aprendeu aqui a não se acomodar com as coisas erradas que estão acontecendo ao nosso redor.
Às vezes você fala, eu não sei o que eu tenho que fazer. Hoje você aprendeu várias coisas aqui que você tem que fazer. E aí, você está fazendo tudo isso? Eu queria que você pensasse nisso hoje. Você está fazendo tudo isso que a gente aprendeu hoje? Às vezes a gente pensa, né? Eu não sei. Eu não sei como que é ser um bom discípulo. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Hoje a gente aprendeu aqui várias coisas. A gente aprendeu aqui 5 coisas. Vamos aprender mais uma. O nosso jeito de falar é o nosso jeito de agir. As pessoas estão olhando o seu jeito de falar, o seu jeito de agir. Na noite que Jesus foi traído, que ele foi levado para ser crucificado, Pedro estava lá olhando e as pessoas falaram, você é um deles. Não, eu não sou um deles, não. É sim, você fala igual a eles, você age igual a eles, você anda igual a eles. Então, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, as pessoas estão olhando. O seu jeito de falar, o seu jeito de agir vai denunciar se você é um discípulo ou não. Caramba, eu tenho que prestar atenção na maneira que eu falo, na maneira com que eu faço as coisas. Sim, tem que prestar atenção. Porque tem uma maneira de agir, tem uma maneira de falar que é parecido com Jesus. E tem uma maneira que não é. Qual maneira você está falando e agindo? Parecido com Jesus ou não? Você já parou para pensar nisso? São essas coisas que a gente tem que pensar. São coisas simples do nosso dia a dia. São coisas que vão acontecendo que às vezes a gente nem para pensar nisso. Mas são essas coisas que vão influenciar as pessoas e que vão levar elas para perto de Jesus ou vão afastar elas. As pessoas estão olhando para você. Você está afastando elas de Jesus ou você está levando elas para perto de Jesus? O que você está fazendo? É sobre isso que eu quero que você pense hoje. Será que eu estou sendo uma boa influência? Será que as pessoas ao meu redor estão com vontade de se aproximar de Jesus? Ou será que quando elas olham para mim, elas querem se afastar? Será que quando elas olham para mim e falam, pô, ser crente igual ele ali, não quero. O que as pessoas estão pensando de nós? Quando elas olham para a gente, o que elas enxergam? Elas enxergam Jesus ou enxergam só mais uma pessoa na multidão? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre o legado, sobre o que a gente está passando para as próximas gerações, o que a gente está passando para as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, no dia a dia, a gente não para pensar nisso, né? Às vezes, a gente vai vivendo a nossa vida e falando, estou vivendo minha vida. A gente nem para pensar que tem alguém olhando para a gente, mas tem. Sempre tem. Sempre tem alguém olhando para você. Eu quero que você se lembre disso. Você está rodeado de uma nuvem de testemunhas. As pessoas estão, sim, olhando para vocês. E importa, sim, o que elas estão vendo você fazendo. Não estou nem aí para o que, se ela está olhando para mim ou não. Mas você tem que estar aí, sim. Porque você tem que influenciar essas pessoas para levar elas para perto de Deus. Olha o que diz aí no versículo 16. Fala o seguinte, Deus não se envergonhou de ser chamado de o Deus deles. Se alguém falar assim, o Deus de Larissa, Deus vai ficar feliz ou triste com isso? Aqui fala que Deus não se envergonhava de ser chamado Deus deles, dos heróis da fé. Se alguém falar o Deus de você, Deus vai ficar feliz ou triste? Deus vai falar, eu sou o Deus de Larissa? Então tá bom, eu estou feliz com isso. O Deus de Jorge. Deus de Jorge não. Eu não sou Deus de Jorge não. Eu me envergonho dele. Não sou Deus de Jorge. O que Deus vai falar? Se alguém falar assim, Deus de fulano, Deus vai se alegrar se a pessoa falar o seu nome ou Deus vai se envergonhar, se entristecer? Eu, Deus de fulano? Fulano não faz o que eu mando. Fulano se envergonha da minha palavra, fulano mente, fulano não é um bom amigo. Eu, Deus de fulano, não sou, não te conheço. O que Deus vai falar? Se alguém falar assim, Deus de fulano, ele vai ficar feliz, como ele ficou aqui no versículo 16, ele não se envergonha de ser chamado Deus deles, os deuses dos heróis da fé, ou ele vai ter vergonha de ser o seu Deus? Você já parou para pensar nisso? Não é uma palavra engraçada, né? Não é uma palavra que a gente ri, é uma palavra pesada, mas é uma palavra que a gente tem que parar para pensar.
Deus está feliz sendo o nosso Deus? Você está causando alegria em Deus? Ou Deus tem vergonha de você? A gente tem que parar para pensar nisso. E eu quero que você, nessa noite, pare para pensar nisso e reveja seus conceitos. Não, Deus está se alegrando de mim. Amém. Eu fico muito feliz por você. Continue assim. Mas se você hoje detectar que Deus não está feliz sendo o seu Deus, então que você tome uma atitude de mudança. A gente viu aqui vários pontos que a gente pode melhorar. Então, melhore. Pegue todos esses pontos que a gente falou aqui, ajudar quem precisa, ser um bom amigo, não mentir, não deixar que as coisas ao nosso redor nos influenciem, e melhore. Pegue tudo isso que a gente estudou e melhore. Reflita na sua casa, pense sobre isso e melhore. Hoje é uma oportunidade para você melhorar, para você ser um melhor cristão. Não é uma oportunidade para você sair daqui triste. Deus está se envergonhando de mim, poxa. Não. Saia daqui nessa noite com uma atitude de mudança. Eu vou melhorar e a partir de hoje à noite, Deus vai se alegrar de mim. Deus também vai ficar orgulhoso de falar, eu sou Deus de fulano. É para isso que a gente está aqui nessa noite, para a gente aprender e para melhorar. Para que Deus se alegre de nós, para que Deus se alegre com a nossa vida. O mundo, no versículo 38, diz que o mundo não era digno deles. Será que o mundo está sendo digno da gente? Será que a gente está se misturando aí com o mundão? Ou será que também pode ser falado isso da gente? Poxa, o mundo não é digno deles. O mundo não é digno desses adolescentes aqui do Vida Teen. Eles são diferentes mesmo. Sabe, vamos ler aqui no versículo 39, o que está escrito. Versículo 39, versículo 40. Olha o que está escrito. Porque creram em mim, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. Deus está te aprovando? Ou não? Deus tinha preparado um plano ainda melhor para eles. Deus está preparando um plano, querido. Participe do plano de Deus. O plano de Deus está aí acontecendo. Participa dele. Ele está te convidando para você participar do plano dele. Mas você tem que aceitar. Ele não vai te obrigar. Mas se você quiser, Deus vai te colocar no plano dele. Tem espaço para você no plano de Deus. É só você aceitar e querer. Se você quiser, você pode participar do plano de Deus. Inspire as pessoas que estão ao seu redor. E seja você também um herói da fé do século 21. Jesus está querendo novos heróis da fé. Se candidate. Seja um deles. Seja você também um herói da fé. Se a gente fosse escrever Hebreus 11 hoje, será que seu nome podia entrar aqui? Será que eu podia botar você aqui na lista? Será que você ia ter uma história bonita aqui também para eu escrever? Ou será que você não ia entrar aqui no hall dos heróis da fé? É sobre isso que a gente tem que pensar hoje. Será que você, como Paulo, pode falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Será que você pode falar para alguém, fulano, você quer ser igual a Jesus? Pode me imitar, me imita. O que eu fizer, o que eu falar, você pode fazer também, que você vai estar imitando Jesus. Você pode falar isso? Paulo falou isso. Lá em 1 Coríntios 11, Paulo falou isso. Sede meus imitadores. Você pode falar isso para as pessoas? Me imita. Você pode falar isso nessa noite? Eu espero que sim. E se você não pode, hoje é noite de mudança. Para que a partir de hoje à noite você possa falar, me imita. Me imita porque eu estou imitando Jesus. Então, se você estiver me imitando, você está imitando Jesus também. Eu queria te convidar a ficar de pé, chamar o pessoal do louvor. E enquanto o pessoal vai cantar, que você esteja ligado, conectado com Deus e pense a respeito disso. Será que você pode ser considerado um herói da fé do século 21? Será que as pessoas podem olhar para você e se inspirar em você, na sua história, nos seus feitos, nas coisas que você fala e faz?
As pessoas podem se inspirar em você ou não? Eu espero que sim, eu espero que as pessoas ao seu redor possam se inspirar em você. Mas se eles não podem, então que você mude. E que a partir de hoje as pessoas possam se inspirar em você. Que a partir de hoje você esteja imitando a Cristo. Amém? O pessoal do multimídia preparou um slide aqui especial para a gente, de pessoas sendo discípulos de Jesus. Pessoas que a gente pode imitar. Olhe para essas fotos e se inspire a ser igual a essas pessoas. Pessoas que abençoam. Pessoas que se preparam para vir aqui na casa de Deus para adorar. Amém? Então, se você não está ali na foto, que você esteja na próxima foto, adorando a Deus, dando o seu melhor para Deus. Amém? Essa foto aqui não é para falar, aquela pessoa é melhor que você. Não, não é para isso. Mas é para você se sentir inspirado a adorar também, a ser um verdadeiro adorador, a ser um bom amigo. Olhe para essas fotos e se inspire e queira ser assim também. Amém? Ser o que espera de mim, obreiro aprovado por ti, alguém que eu quero ser, passar pelo vale sem temer, contra a esperança crer, alguém que eu quero ser corajoso e forte como Josué, derrotar o gigante como fez Davi, ser tua voz, proclamar liberdade aqui. Acredito que sente saudade dos homens da fé, que procuras alguém semelhante aqui. Meu desejo é te dar todo orgulho que um pai tem, de olhar para um filho e se ver alguém que eu quero ser, alguém que eu quero ser. Ser corajoso e forte como Josué, derrotar o gigante como fez Davi, ser tua voz, proclamar liberdade aqui. Acredito que sente saudade dos homens da fé, que procuras alguém semelhante aqui. Meu desejo é te dar todo
para um filho e se ver. Alguém que eu quero ser, alguém que eu quero ser, alguém que eu quero ser, alguém que eu quero ser. Feche os seus olhos nessa noite. E eu te convido a fazer uma oração sincera. Coloque-se na presença do Senhor e fale com sinceridade no seu coração. Se você não está agradando a Deus, se você não está sendo um bom exemplo para as pessoas ao seu redor, nessa noite peça ajuda para Deus, para te ajudar, para você mudar. E que você seja também como os heróis da fé, que verdadeiramente sejam igual a essa pessoa. Você quer ser igual a essas pessoas, igual a Deus, mais próximo de Deus, mais semelhante a Ele. Que esse seja o desejo do seu coração nessa noite. Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque na Tua palavra nós temos esses exemplos, esses heróis, Pai, da fé, para nos inspirar, para a gente aprender com as histórias deles, para como a gente deve ser, como a gente deve falar, como a gente deve agir. Nos ajuda, Senhor, a ser melhores cristãos, melhores filhos para Ti, Pai. Que o Senhor se agrade de nós e que as pessoas ao nosso redor, ao olhar para nós, ao olhar para a nossa vida, que eles possam se inspirar a ser parecidos contigo. Que a nossa vida esteja Te agradando até um ponto que as pessoas ao nosso redor possam ver o Senhor através da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que cada adolescente aqui saia desse lugar mais parecido contigo, sendo uma boa influência, Pai, para os seus amigos, para a sua família, para aqueles que estão ao seu redor, Pai. Que em nome de Jesus possamos ser cada vez mais parecidos contigo, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque isso não é fácil. Não é fácil ser parecido contigo, mas nós queremos ser, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda. Recebe, Pai, a nossa adoração, nosso louvor, Pai. Nos leve em paz para casa, nos dá uma semana abençoada, Pai. E que ao longo dessa semana possamos influenciar pessoas. Que possamos deixar um legado, Pai, de fé e de adoração. Em nome de Jesus, Pai, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém, Pai. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. E que cada dia que passe você seja mais parecido com Jesus.